outro livro sensacional é Como as Democracias Morrem. Esse livro eu li ele recentemente, tá? De Steve Levitsky e Daniel Ziblatt. Eu acredito que eu falei o nome totalmente errado, mas enfim. Esse livro, Como as Democracias Morrem, é um livro que eu estava para ler desde ali do ano de 2018, 2019. Deveria ter lido para entender um pouco melhor o que é uma democracia e como as democracias atuais elas morrem. Se você pega em 1964, com um golpe militar que houve aqui no Brasil, antigamente era dessa forma que as democracias morriam. Eles colocavam o exército, enfim, um poder armamentício na mão das pessoas, e uma democracia ela se tornava uma ditadura através do poder, através da força. Hoje a gente vê algumas repúblicas, algumas ex-democracias europeias no leste europeu, que elas não morreram através do uso da força, mas sim, não da força física, mas sim através de golpes de pessoas que mudaram a Constituição, de líderes que mudaram a Constituição daquele país, que começaram a colocar em xeque alguns outros poderes, como o poder do Supremo Tribunal Federal, como alguns outros poderes que regulamentam o executivo, muitas das vezes querendo falar, não, o presidente do Supremo ele está lá, mas ele tem que ser exterminado, o Supremo tem que ser fechado, a gente vai mandar ali um cabo e um soldado para fechar o Supremo, que através de um cabo e um soldado pode se fechar o Supremo. É dessas formas que uma democracia ela morre. Ela hoje, nos dias de hoje, ela não morre simplesmente colocando soldados contra a população, como foi aqui no Brasil em 1964, mas sim utilizando-se do poder que foi vindo de uma forma democrática, porque se a gente coloca o Bolsonaro, ele entrou no poder sim, através de uma forma democrática, através do voto, e ele mesmo acaba colocando em xeque essa ideia do voto. Ele acaba falando que o voto ele teve fraudes, ele falando que ele tem provas há 1 ano e meio e até hoje ele não mostrou provas que foi fraudada, enfim. É dessa forma que uma democracia morre. E quando você começa a ver pessoas, ver líderes que quiseram abusar do poder ou abusaram do poder, como a gente vê na Venezuela, como a gente vê em alguns outros países, independente de ser esquerda ou direita, uma democracia ela vai morrer se esses líderes, sejam eles de esquerda ou sejam eles de direita, sejam eles comunistas ou sejam eles fascistas, aliás, teoricamente comunistas, né? Vamos colocar, teoricamente comunistas. Porque na prática a gente sabe que eles não são comunistas, eles são ditadores. Então, é dessa forma como as democracias atuais elas morrem. Elas não morrem mais pela força, mas sim elas morrem através de quadros legais, ou seja, eles pegam simplesmente a Constituição desses países, criam emendas constitucionais. Por exemplo, a gente vê em alguns países que houve criações de emendas para que um presidente ou um líder do executivo ele possa ficar mais tempo do que foi proposto para ele e na Constituição. E esse era o grande medo quando o livro foi escrito, que ele foi escrito ali ainda no governo Trump. Esse era um dos grandes medos, que o Trump utilizasse de barreiras legais, como o Trump tentou. A gente viu ali que ele tentou mudar juízes do Supremo para que esses juízes apelassem a favor dele. Ele tentou, por vias constitucionais até mesmo, criar contendas entre esquerda e direita, e
tentou de várias formas institucionais, não institucionais, derrubar o poder. E, pelo menos nos Estados Unidos, até o momento que eu gravo, né, que é o Biden, nenhum presidente conseguiu, e o Trump, ele conseguiu aí a façanha de ser um dos únicos presidentes a não se reeleger. Por esse método, a democracia norte-americana, até o momento, ela conseguiu ser salva, tá? E assim, eu espero que a democracia brasileira ela consiga ser salva também, porque ela corre grande risco, segundo até mesmo as ideias do como as democracias morrem, tá? E nesse mesmo nível aí de fascismo, de antidemocracia, enfim, nós vamos ter o Como o Fascismo Funciona, de Jason Stanley, desculpa. Então esse livro aqui, Como o Fascismo Funciona, da mesma forma como o livro A Morte da Verdade, Como as Democracias Morrem, ele vai trazer uma preocupação a respeito da democracia de um país, e ele vai mostrar como o fascismo ele funciona, da onde que ele surge, como ele pode ser visto, como você pode conhecer um líder, reconhecer um líder fascista ou que tenha ideias fascistas. Muitas das vezes a pessoa em si ela não é um fascista, mas ela tem ideias fascistas. E a partir desse momento a gente já tem que ligar ali uma chave, girar a chave de atenção e verificar se esse presidente, se esse líder, ou essa tentativa de líder, né, no caso do Bolsonaro, uma tentativa de liderança, ele é fascista ou não. Então, para que a gente possa conhecer sim um governo fascista, a gente tem que entender primeiro o que é um fascismo, como ele funciona, como ele surgiu. A gente vê ali que tanto no livro quanto no livro que eu não trouxe aqui para vocês, que é o M, o Filho do Século, ele vai contar quando o fascismo foi criado ali no começo do século XIX por Mussolini, e quais eram as ideias fascistas, tá? Então, esse livro ele vai trazer essa visão do que é o fascismo e de como ele funciona. E por último, mas não menos importante, o livro do nosso querido brasileiro, aí, o Gessé Souza, A Classe Média no Espelho. Tá dando reflexo aqui, mas aqui, ó. A Classe Média no Espelho, tá? Ele tem esse livro, A Classe Média no Espelho, e ele tem A Elite do Atraso. A Elite do Atraso ele está na minha lista de leitura, eu ainda não li. Mas com o livro A Classe Média no Espelho, a gente pode ter uma visão mais clara do que é a classe média brasileira, que a classe média, principalmente aqui no estado de São Paulo, é uma classe que muitas das vezes as pessoas se acham de elite, sendo que elas não são. Elite, eu até mudaria esse nome, assim como disse o nosso querido rapper, o Emicida, falou que elite significa que algo ele está acima de alguém, ele é uma elite, ele é algo superior. Porém, a gente tem que aprender a trocar esse nome de elite para a burguesia. Porque eles não são acima das pessoas pobres, eles não são acima da classe média, eles são simplesmente burgueses. Então, o Gessé Souza, ele traz aqui nesse livro, A Classe Média no Espelho, uma visão da classe média, essa classe média que foi responsável por eleger Bolsonaro, por eleger uma pessoa com ideias e com ideais fascistas, essa classe média que foi responsável por colocar um presidente que não consegue controlar uma crise sanitária, que acha que para controlar uma crise sanitária você tem que criar uma crise política, uma crise institucional, uma crise humanitária até mesmo. Então, ele traz toda essa visão do que realmente a classe média acha que ela é e, de fato, quem ela é. Então, assim, eu recomendo muito a leitura desse livro, A Classe Média no Espelho. Vou ler A Elite do Atraso.
que eu até, uma dica aí pro Gessé de Souza, né? Alterar esse título numa próxima edição, tá? Brincadeira. Para a burguesia do atraso. Então, assim, é isso, pessoal. Esses são os livros que eu recomendo, tá? Vai ficar aqui o link logo aqui abaixo na descrição de todos esses livros, o link lá na Amazon. E, pessoal, antes de sair do vídeo, se inscreva, compartilha, curta essa página, tá? Para ajudar nosso canal a crescer. A gente começou agora, é um canal bem recente, mas que eu crio esses vídeos aí para vocês, para compartilhar um pouco do que dos livros que eu li, do conhecimento que eu tenho, tanto em livros quanto em filmes. Ainda a gente não, até o momento que esse vídeo vai ao ar, a gente ainda não criou nenhuma crítica de filme, mas é algo que a gente vai colocar aí com o passar do tempo, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.